Olá, ouvinte. Meu nome é Vinícius e eu vou apresentar brevemente os resultados da pesquisa intitulada A Desproporção entre Médicos e Leis de Medicina Intensiva no Contexto da Pandemia de Covid-19. Quando a pandemia de Covid-19 começou a se espalhar pelo mundo, e no Brasil não foi diferente, um dos pontos que recebeu mais atenção, tanto de autoridades públicas quanto da mídia, foi a necessidade de expandir a capacidade de atendimento para a demanda que estaria por vir. O enfoque, no entanto, desde o princípio, sempre esteve na criação de leitos, mais especificamente na compra de ventiladores mecânicos, chegando ao ponto deles se tornarem escassos, superfaturados, e de a gente ver até conflito entre nações na disputa por esses equipamentos. Apesar das dificuldades, no entanto, o Brasil conseguiu acesso à aparelhagem e expandiu ainda que formalmente o número de leitos. É óbvio, porém, que para você ter um leito de UTI não basta ter equipamento. Você também precisa de profissionais que vão lidar com esses equipamentos e tratar dos doentes diretamente. E a dúvida que fica é: será que o Brasil também expandiu o número de profissionais? Foi isso que a gente resolveu descobrir com a nossa pesquisa. Então, o objetivo da pesquisa foi o de comparar os dados sobre a evolução da proporção entre médicos trabalhando com medicina intensiva e o número de leitos de terapia intensiva no Brasil, no contexto de ampliação da rede provocado pela Covid-19. Nós realizamos um estudo descritivo, extraímos dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos em Saúde, o CNES, e consideramos os leitos de UTI adulto, categorias 1 a 3 Covid-19, e os médicos classificados como médicos em medicina intensiva. Consideramos os dados de 2012 a 2020. Então, quando a gente vê os leitos de UTI adulto, a gente vê que lá em maio de 2012 nós tínhamos 23.178 leitos, e esse número foi expandindo ao longo dos anos, numa taxa de cerca de 3,81% ao ano, chegando a 30.969 leitos em dezembro de 2019. Foi um crescimento ao longo desses quase 8 anos de 33,61%. No início de 2020, já com a pandemia, a gente teve um salto nesse número e chegamos a 47.562 leitos. Em 5 meses, nós tivemos um crescimento de 53,58%, valor muito maior do que os 8 anos anteriores somados. Quando a gente considera os médicos em medicina intensiva, a gente tinha lá em maio de 2012, 2.020 médicos, e esse número vem aumentando num ritmo até maior do que o aumento do número de leitos, e nós chegamos a 3.100 médicos em dezembro de 2019. Foi um crescimento de 53,47% no período. Já no início de 2020, a gente teve um ritmo maior de crescimento e chegamos a 3.311 médicos em maio de 2020. Um crescimento, no entanto, que foi apenas de 6,81%, bem menor do que aqueles quase 53% do aumento de leitos no início do ano com a pandemia. Quando a gente analisa os dois dados conjuntamente, a gente vê o número de leitos por médico em medicina intensiva, fica ainda mais clara a discrepância. A gente tinha 11,47 leitos por médico em maio de 2012, e esse número veio caindo ao longo dos anos, tendo chegado a um mínimo de 9,67 em janeiro de 2020. Já com a pandemia, a gente teve uma inversão nessa queda e tivemos um grande aumento, chegando a 14,36 leitos por médico em medicina intensiva em maio de 2020, um valor bem maior do que a gente tinha lá em maio de 2012. Então, o que a gente pode concluir com a nossa pesquisa foi que a expansão do número de leitos de UTI não foi acompanhada por uma expansão no número de médicos trabalhando com medicina intensiva. E a partir disso, a gente tem duas consequências possíveis. A primeira é que a gente vai ter médicos sem experiência em medicina intensiva tendo que atuar na área, e a segunda é que a gente vai ter médicos intensivistas sobrecarregados tendo que lidar com o maior número de leitos que eles estavam habituados anteriormente. Ambas as consequências elas serão deletérias à assistência à saúde e mostram a necessidade de não reduzir a discussão do tema à compra de ventiladores mecânicos, como feito por gestores e imprensa. Nós temos que contratar mais médicos e preparar médicos para lidar com esses novos leitos que estão surgindo, essa nova demanda que surgiu. Então é isso, muito obrigado pela atenção. Eu desejo um excelente congresso a você.